Por que não alcançamos mais obras como as dos antigos heróis da fé? Eu sou Marcos Arneiro, a paz de Deus com todos, e hoje eu quero conversar com você a respeito de fé. Você é uma pessoa de fé? Você tem fé? A sua fé é vacilante? Como você vive a experiência da fé? Desde quando você tem certeza que você é uma pessoa com fé e que a sua vida se rege e se move pela fé? Quais são as obras que você espera fielmente o cumprimento delas e que, independente do momento, do tempo, da circunstância, você realmente acredita no total cumprimento? São perguntas muito difíceis e cabulosas que nos fazem pensar muito. Eu tenho refletido muito sobre a palavra, sobre o que está escrito e sobre os segredos que pertencem a ela. E uma das coisas que eu compreendi ao longo dos anos, que a diferença nossa na atualidade com os heróis da fé do passado não está em crer em quem crer, porque cremos no mesmo Deus, cremos no mesmo Senhor, temos a mesma vida e experiência em obediência a Ele, uns mais fracos, outros menos, cada um com as suas fraquezas na área que dói, que são frágeis, né? E ninguém é melhor do que ninguém. O mundo não é feito de santos. E o próprio Deus mesmo disse que ele veio para os seus e os seus não os quis, né? Então ele buscou nas corritelas os coxos, os aleijados, os paralíticos, pessoas fracos e faltos de entendimento e conhecimento, para que ele pudesse capacitar na experiência da vida e intimidade com ele, ao ponto que chegássemos e alcançássemos a qualidade de um varão perfeito diante da sua presença. A fé nos impulsiona a isso, nos leva a esse caminho. Uma vida de fé nos conduz a isso. Não é fácil. Eu acho que o grande segredo de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Sansão, o grande segredo de Esther, o grande segredo de Davi, o grande segredo de Salomão, o grande segredo de Isaías, de Jeremias, de Pedro, de Lucas, de Mateus e de Paulo e de todos os que nós temos como exemplo e heróis da fé tem a ver com algo muito simples. A fé é algo no que nós não devemos acreditar e sim viver. A fé é uma experiência de vida. A fé não é uma condução de expectativa. A gente não deve crer e esperar que aconteça. A gente deve viver pela fé. Viver segundo aquilo que a gente acredita. Se Noé não tivesse fé e não tivesse convicção do Deus com quem falou com ele não construiria a arca. Mais de 100 anos da sua vida em construção de algo que era inavegável. Não tinha água, rio e oceano no mundo para aquele barco navegar. E por que ele o fez? Se Sansão não tivesse fé, certeza, intimidade, convicção com Deus, ele jamais iria às portas da cidade para arrancá-la. Ou, depois de arrependido, alcançar as colunas que sustentavam o templo para derrubá-las. Porque ele entendeu que a força dele era independente do seu estado físico, e sim espiritual. Se ele tivesse com Deus comunhão, ele tinha a força de Deus nele. Se ele tivesse com Deus sabedoria, ele prosperaria na construção e na edificação da arca. A chuva não era problema dele. A água não era problema dele. O templo cair não era problema de Sansão. O problema de Sansão era muito simples, era abraçar as colunas. O problema de Noé era muito simples, era edificar a arca. O problema de Pedro era dizer, toma tua cama e anda. O problema de Salomão não era buscar o conhecimento, era deixar ser manifesto por ele. Então, grande parte das nossas dificuldades no ato de viver pela fé tem a ver de que maneira nós edificamos em nós a fé. Muitos creem que a edificação da fé tem a ver com a obediência da palavra. Nós temos que dar um salto maior sobre isso. A palavra, a doutrina e os preceitos bíblicos que nela se compõem estruturam em nós a acreditação,
a habilitação de sermos chamados filhas e filhos de Deus. Mas o ato da nossa fé predispõe de uma intimidade, de uma vida com Deus e de um aprendizado de pontos chaves e segredos dos quais, quando nós conhecemos, quando nós habilitamos, nós podemos exercitar em nós o dom da fé. Porque todo dom deve ser exercitado. Se não fosse assim, não existiria a parábola dos talentos, onde a um foi dado 1, 2, 5, 10, e aquele que cultivou, multiplicou, foi reconhecido. Aquele que guardou e enterrou, foi condenado. Por isso também que a palavra diz que a gente deve examinar as Escrituras, porque tem nela a vida eterna. A vida eterna é uma palavra de expressão que tem uma simbologia de messiania. Tem duas palavras que estão juntas. Vida é resultado de gozo, de satisfação, de felicidade, de prazer. E eterno é pleno. Deus busca em nós essa intimidade, essa relação plena dele para conosco e de nós para com ele. Você já pensou quantas vezes você chamou um amigo, uma amiga para conversar e para desabafar e para contar um problema? E ele te ouviu, e ele te atendeu? Ou o silêncio dele, só de você saber, fulano está orando por mim, já traz para você alento? Essa é a relação que Deus busca conosco. A estrutura da nossa fé excede a doutrina. Não que a doutrina seja inválida, a doutrina nos habilita a ter acesso com Deus. Agora, a exaltação da vida pela fé vem de precedentes maiores. E se você quiser saber, eu vou te ensinar depois. Deus abençoa, tenha um bom dia, fica na paz de Deus.